Santo do dia, 3 de maio, São Filipe e São Tiago, apóstolos. A Igreja recorda neste dia 3 de maio os santos apóstolos Filipe e Tiago, que morreram como mártires por causa de sua fé em Cristo. São Filipe nasceu em Betsaída e foi discípulo de São João Batista. Foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Foi ele quem perguntou a Jesus sobre a distribuição dos pães: como vamos dar de comer a tanta gente? João capítulo 6, versículos 5 a 7. E também foi a ele que recorreram os pagãos que queriam conhecer o Senhor. João capítulo 12, versículos 20 a 22. Além disso, Filipe pediu a Cristo na última ceia: mostra-nos o Pai. João capítulo 14, versículos 8 a 11. Filipe foi também quem pediu permissão a Jesus para ir enterrar seu pai. Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22, respondeu-lhe o Senhor. Depois da ascensão, Filipe recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, junto com os outros apóstolos e a Virgem Maria. Mais tarde, foi evangelizar a região da Frígia, atual Turquia, Hungria, Ucrânia e Rússia Oriental. São Filipe foi martirizado e morreu crucificado e apedrejado em Hierápolis. No século VI, as relíquias do apóstolo foram levadas para Roma e colocadas na Basílica dos 12 Apóstolos. O martirológio da Idade Média celebrava sua festa no dia 1º de maio, mas a data foi alterada para 3 de maio. São Tiago é chamado de filho de Alfeu, e também é conhecido como o primo do Senhor, porque sua mãe era parente da Virgem. A ele é creditada a autoria da primeira epístola católica. Um de seus mais profundos e famosos provérbios é: a fé sem obras é morta. Também se encontra nos Atos dos Apóstolos referências ao apóstolo assinalando que era muito querido pela Igreja de Jerusalém e que o chamavam o Bispo de Jerusalém. São Paulo o considera em sua carta aos Gálatas, junto com São Pedro e São João, um dos principais pilares da Igreja. Além disso, o apóstolo dos gentios diz que depois de sua conversão foi visitar Pedro, mas não encontrou nenhum discípulo a não ser São Tiago. Inclusive na última visita de São Paulo a Jerusalém, este foi direto para a casa de São Tiago, onde se reuniu com todos os líderes da Igreja de Jerusalém. Atos dos Apóstolos capítulo 21, versículo 15. Nos registros históricos da época, São Tiago é chamado o Santo. Os fiéis asseguravam que ele nunca tinha cometido um pecado grave, não bebia nem comia carne. O apóstolo passava muito tempo orando e, por isso, teve calos nos joelhos. Em suas orações, pedia perdão a Deus pelos pecados do seu povo. Por essa razão, as pessoas o chamavam o que intercede pelo povo. Essas ações comoveram muitos judeus que, pelo exemplo de São Tiago, se converteram. O êxito da sua evangelização provocou indignação entre os fariseus e os escribas. Portanto, em um dia de festa, o sumo sacerdote Anas II, aproveitando a multidão, disse: nós rogamos que, já que o povo sente por ti grande admiração, apresente-se diante da multidão e lhes diga que Jesus não é o Messias ou Redentor. Frente a esse pedido, São Tiago respondeu: Jesus é o enviado de Deus para a salvação dos que querem se salvar. E um dia o veremos sobre as nuvens, sentado à direita de Deus. Os sumos sacerdotes se enfureceram com essa resposta, pois temiam que todos os judeus se convertessem ao cristianismo. Então, tomaram São Tiago, levaram-no para a parte mais alta do templo para precipitá-lo lá de cima. De joelhos, ele rezava: Deus Pai, eu te rogo que os perdoe, porque não sabem o que fazem. Fonte: A.